se realiza nos corações de comunidades que depositam sua fé e esperança em Deus. Promove partilha e cria um máximo de comunhão e solidariedade. Para a procissão de entrada, cantando. Irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração. Quero convidar você a tomar consciência dos seus pecados, a suplicar a misericórdia de Deus. O nosso Deus é um Deus tão presente na história da humanidade que, por amor, Ele nos enviou o Seu Filho que se fez um igual a nós, menos do pecado, para nos entender, para nos compreender, para que todos nós, assumindo os nossos pecados, possamos invocá-lo. Nesse sentido, façamos então o ato de contrição, reconhecendo os nossos pecados e depois supliquemos perdão por eles. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, purificar, serei estar.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Sabendo-nos resgatados por Cristo, ouçamos a palavra de Deus, que ilumina o sentido da ressurreição do Senhor. Ele é reconhecido como companheiro de caminhada na partilha do pão. Ouçamos. Leitura do Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou, por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para eu não vacilar. Alegrou-se por isto meu coração, exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas sendo
profeta sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós sabemos, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limite. Todos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Senhor Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eu bendigo ao Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre, ó Senhor, antes meus olhos, pois se eu tenho a meu lado, não vacilo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinai vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limite, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimo, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por meio de vós. Por ele é aquele alcançaste a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança então em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De pé, vamos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que secos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E eles confirmavam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, estamos no 3º domingo da Páscoa e hoje as leituras podem ser resumidas nas seguintes frases. A primeira, tirada da primeira leitura, Paulo faz a sua argumentação, faz a sua pregação no dia do Pentecostes, que pelo sinal a primeira pregação de Pedro. Ele faz a sua pregação fundamentando as suas teses na Sagrada Escritura, no que diz respeito à ressurreição de Jesus. A segunda frase nós a tiramos da segunda leitura. Todos nós que invocamos a Deus como o Deus da misericórdia, o Deus que não nos trata conforme mereciam os nossos pecados, o Deus que não discrimina ninguém, então devemos viver em função deste Deus que nos salvou na pessoa do seu próprio Filho, que se fez um igual a nós, menos no pecado. A terceira ideia nós a encontramos no Evangelho. Jesus caminha no meio dos discípulos e com os discípulos. E, ao partir do pão, ele se revela. Na primeira ideia, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos, entre nós, partilhar ou nos fazermos algumas perguntas. Quando nós conversamos, quer com a esposa, quer com o esposo, com os filhos ou com os pais,
com os amigos ou com as amigas? Qual tem sido a base da argumentação nossa? De onde nós temos tirado argumentos? Ou seja, os nossos argumentos se baseiam em que princípios? Pedro hoje nos ensina que para você sair-se sempre melhor, para que você triunfe sempre naquilo que você fala, naquilo que você diz e faz, você não pode procurar outra fonte, um outro livro, onde você possa encontrar argumentos convincentes que provem de fato que você foi criado à imagem e semelhança de Deus e que, por amor, Deus enviou o seu próprio Filho que se fez igual a nós, menos no pecado, para morrer por todos nós. E tendo morto por todos nós, tendo sido morto por todos nós, Deus foi condescendente para com ele e o retomou, o ressuscitou dos mortos. Todos aqueles que se aproximam dele, todos aqueles que fazem da argumentação das suas conversas a fonte bíblica, esses vão de alcançar o perdão de todos os seus pecados. E essa argumentação bíblica alicerça-se primeiro no dito de Moisés, nos 5 livros da lei, alicerça-se segundo nos ditos dos profetas e dos homens justos exaltados pela Sagrada Escritura, dentre os quais se destaca hoje a figura de Davi, aquele que foi ungido pelo Senhor, aquele que foi rei segundo o coração do próprio Deus, aquele a quem Deus tinha feito promessas de que ele, embora viesse a morrer, dentro dele, no seu próprio corpo, do seu próprio corpo, sairia um descendente que sentaria no seu trono e o seu trono seria eterno. Davi alegrou-se, segundo o que nós acabamos de ouvir na primeira leitura. Davi ficou contente, exultou pelo dia do Senhor e ele previu a ressurreição de Jesus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a ressurreição de Jesus Cristo não é um facto inventado pelos homens, não é um facto, não é uma fantasia, não é um conto de fadas, é algo real, narrado por todas as Sagradas Escrituras, ou seja, pela Sagrada Escritura inteira, por todos os livros que compõem a Sagrada Escritura, pois os profetas assim anunciaram, inclusive logo no começo da criação, quando Adão e Eva fazem o pecado, Deus apresenta-nos como que um proto-evangelho do surgimento de Jesus Cristo. Pois na descendência desta mulher, alguém te esmagará a cabeça ou serpente, enquanto tu procurarás atingi-la no calcanhar. Quem é esta? De quem se estará falando, senão da figura de Maria, aquela que traz debaixo dos seus pés a lua e esmagando a cabeça da serpente? Maria é, de fato, aquela que foi anunciada logo no primeiro livro do Gênesis, como sendo a filha de Abraão, a filha que, acreditando em Deus, professa a sua fé na realização plena das palavras que o anjo havia dito. E por causa do seu sim, veio morar entre nós o amor. Deus se faz homem para nos poder salvar. E quando Deus se faz homem para nos poder salvar, então entramos no segundo ponto, quando Jesus Cristo se torna de facto aquele que cumpre toda a lei e todos os profetas. Assim, todos aqueles que, olhando para Jesus, todos aqueles que reconhecem Jesus, todos aqueles que invocarem como Pai a Jesus Cristo, como aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com as suas obras, esse de fato viverá, porque Deus virá em seu encontro, Deus lhe salvará a vida. Antes da criação do mundo, ele foi destinado por isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Pedro, nesta carta que escreve também, a primeira carta que escreve, tanto nos Atos dos Apóstolos, quanto neste texto da autoria dele mesmo, nós vemos como o discurso de Pedro não foge da Sagrada Escritura. E a partir dali, você e eu devemos aprender que as nossas palavras, que os nossos relacionamentos,
que os nossos gestos, que as nossas atitudes, que os nossos comportamentos não podem fugir do amor de Deus presente nessas letras sagradas. Mas Pedro e Paulo, os fundamentos da Santa Igreja, bem como todos os outros discípulos, outros apóstolos e discípulos, eles tiveram uma experiência viva com Jesus. Uma experiência, primeiro, do Cristo físico, Cristo humano, Cristo que sofreu, Cristo que padeceu, Cristo que foi pregado na cruz, mas um Cristo também, em segundo lugar, ressuscitado. Pois a primeira experiência com Cristo morto, com Cristo crucificado e morto, pareceu-lhes um fracasso. Hoje encontramos os dois discípulos de Emaús saindo de Jerusalém, voltando para Emaús, a sua terra natal. Eles estavam ansiosos, aguardavam jubilosamente a presença de Jesus Cristo, Salvador da humanidade, dos hebreus. Mas já lá vão 3 dias desde que isso aconteceu. É verdade que algumas pessoas, algumas mulheres do nosso grupo, vieram pregar-nos um susto. E se pregaram um susto, não é verdade. Mentiram-nos. Contaram-nos alguma coisa, mas que não tem fundamento nenhum. Foram ao túmulo e encontraram o sepulcro vazio. Voltaram e disseram que tinham visto alguns anjos e que afirmavam que ele estava vivo, tinha ressuscitado, mas a ele não viram. Alguns homens do nosso grupo também foram. Quem são esses homens? Trata de Simão Pedro e João, que foram ao túmulo. Chegaram lá, viram tudo, mas também não viram a Jesus. Viram as ligaduras, viram as faixas, os panos, o sudário, tudo bem enroladinho à parte, mas a ele não viram. E então Jesus abre-lhes a inteligência e o entendimento. Homens lentos, homens de pouca inteligência, não está escrito. Mais uma vez, Jesus volta à Sagrada Escritura para dizer que tudo o que o Antigo Testamento narrou acerca de mim é verdadeiro. Eis que estou aqui, vivo e ressuscitado. Então vai explicando a eles sobre tudo aquilo que estava escrito na Sagrada Escritura. E eles vão escutando com muita paciência. E dos 11 quilômetros que distava Jerusalém de Emaús, eles nem sequer ouviram o tempo passar. Chegaram ao povoado e Jesus faz menção de ir adiante. E eles, melhor dito, pedem que Jesus fique com eles, porque já era noite. Noite significa um momento de vacilo, momento da angústia, momento da tristeza, momento de medo. E Jesus aceita ficar com eles, porque eles tinham suplicado: fica conosco, Senhor, porque a noite vai chegando. E Jesus fica com eles. Engraçado de notar que de peregrino passa a ser o autor da festa, da casa. Ele, entrando dentro da casa, pega no pão, eleva os olhos ao céu, pronuncia a oração de ação de graça e bênção e distribui parte do pão e o dá aos seus discípulos. E os discípulos reconhecem Jesus ao partir do pão. E quando eles reconhecem Jesus ao partir do pão, o medo desaparece, a angústia desaparece, as trevas, a escuridão, tudo desaparece. Onde havia tristeza, surge a alegria. Onde havia desespero, surge a esperança. Onde havia desconfiança, agora entra a confiança. Com entusiasmo eles saem de Emaús e voltam para Jerusalém, porque aí eles devem ser testemunhas da ressurreição de Jesus. Chegados a Jerusalém, escutam dos outros a notícia: Jesus ressuscitou, apareceu a Simão. E eles também contam a sua experiência. Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou. Dessas 3 lições, minhas irmãs, o que nós devemos entender, meus irmãos e minhas irmãs? Quais devem ser os parâmetros que devem nortear a nossa vida? Primeiro parâmetro é sabermos argumentar as nossas conversas, as nossas atitudes, os nossos comportamentos na Sagrada Escritura. Segundo, acreditar que, de fato, numa altura em que nós não merecíamos, Deus, por amor, nos enviou seu Filho que morreu por nós
para que todos aqueles que acreditam nele tenham a vida eterna. E a segunda, ou o segundo parâmetro, a terceira lição que eu digo, que devemos levar para a nossa casa, é que a pessoa que se encontrou com o Cristo ressuscitado, a pessoa que tem uma experiência com o Cristo vivo, ela precisa ser a missionária da ressurreição. Nós que viemos aqui na missa, estamos ouvindo a palavra de Deus, estamos partilhando a palavra de Deus, estamos nos alimentando da palavra de Deus, estamos tocando com o tino da sensibilidade, estamos contemplando com os nossos próprios olhos, e dentro em breve nós nos aproximaremos da mesa da Eucaristia. O Cristo se dará no pão. Aquilo que era pão deixa de ser pão, passa a ser o corpo real de Jesus Cristo. Aquilo que era vinho deixa de ser vinho e passa a ser o sangue real de Jesus Cristo. Então, tudo isso, esses mistérios que nós estamos contemplando, nós estamos tocando, nós estamos vivenciando, precisam ser levados para aqueles que não vieram aqui à missa hoje. Então você precisa ser missionária da ressurreição de Jesus Cristo. Você precisa levar a alegria àqueles que estão tristes. Vejam que Jesus foi levar a alegria àqueles 2 discípulos que estavam frustrados, pensavam que Jesus Cristo não devia ser ressuscitado. Jesus foi levar a confiança àqueles homens. Jesus foi levar a paz àqueles homens. Jesus foi levar a coragem àqueles homens. Assim você precisa ser um Cristo que vai ao encontro deles, aqueles que você deixou em casa. Por isso é que Jesus Cristo desapareceu. Quando ele partiu o pão e se deu a conhecer a eles, Jesus Cristo desapareceu. Por quê que ele desapareceu? Porque ele agora continua vivo no Anderson que está aí. Ele continua vivo agora na dona Sama, que está ali. Ele continua vivo agora na Ana, que está ali. Ele continua vivo em cada um de nós. Os outros não precisam enxergar mais Jesus no outro lado, no outro sentido, ou em outras pessoas. Os outros precisam enxergar Jesus dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, e onde deve ser enxergado Jesus, de tal maneira que eu possa, ou seja, os outros possam, ao olharem para mim, ao me verem, possam dizer, olhando nos seus olhos, eu enxergo a Jesus. Jesus que é paz, Jesus que é amor, Jesus que é alegria, Jesus que é a felicidade, Jesus que é a consolação, Jesus que é a fortaleza, Jesus que é a ciência, Jesus que é a inteligência, Jesus que é o entendimento, Jesus que é a misericórdia, Jesus que não discrimina ninguém, Jesus que dá a sua vida para que todos nós tenhamos vida e vida em plenitude. Amém? Em pé, renovemos a nossa fé. Venha Deus, Pai Deus, Deus seja. Irmãos e irmãs, a Jesus Cristo ressuscitado que caminha conosco, pensamos que ilumine nossa vida cotidiana, dizendo: ficai conosco, Senhor. Quando membros da Igreja se fecham em si e não se abrem ao ressuscitado, digamos: ficai conosco, Senhor. Quando as incertezas e as dúvidas nos atingem, digamos: ficai conosco, Senhor. Quando no dia a dia nos deixamos vencer pelo medo e pelo desânimo, digamos: ficai conosco, Senhor. Quando nossas comunidades esmorecem na fé, na esperança e na caridade, digamos: ficai conosco, Senhor.
Quando as famílias não reconhecem o valor do diálogo e do respeito, digamos: Senhor Jesus, fazei que sempre sintamos arder o nosso coração quando nos falardes e saibamos reconhecermos em cada irmão e irmã que encontramos em nosso caminho. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Concedei-lhe também a eterna alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Orações ao alto. E demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, o justo e necessário é nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene de Cristo, nossa Páscoa foi honrada. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos nós. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Glória
Senhor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho, Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessar de agir o vosso povo, para que nos ofereça de nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Por isso nós suplicamos, santificar com o Espírito Santo as oferendas que apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho, o Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. À noite que essa entregue, ele tomou o pão, deu graças e partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão, bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora ao Pai a memória do vosso Filho, da sua paixão pelos salmos, da sua gloriosa ressurreição, da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício da vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo como o seu corpo e o seu Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Pedro, apóstolo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Agora nos suplicamos ao Pai que este sacrifício da nossa reconciliação seja paz e salvação do mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo João Francisco, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença, de modo muito especial os parentes e familiares dessas pessoas cujos nomes estão aqui, porque estamos a celebrar a missa em memória das suas almas. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos dos vossos filhos, Antônia, Antonina Souza Leal, missa do sétimo dia. Um ano de falecimento de Valdemir Figueiredo Braga, pelas almas de Ivo Saviato e Patrício Saviato Braga, José da Silva, Apolônia Inácio da Silva, Antônio Manuel da Silva, Verônica Vieira, José Crispim Venâncio Medeiros, Custódia Maria de Medeiros, Maria Salete de Oliveira Medeiros, Pedro de Medeiros, Genésio de Medeiros, Lucinda Medeiros Rafael, Daiane Medeiros Duarte, pelos falecidos da família Duarte, Souza Pereira, Araújo, e por todas as almas do purgatório, que chamaste deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição, no dia em que ele ressuscitar os mortos, tornando o nosso pobre corpo semelhante ao seu corpo glorioso. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória, quando enxugardes toda a lágrima dos nossos olhos,
Então, contemplando as condições, seremos para sempre semelhantes a vós e cantaremos sem cessar os vossos louvores por Cristo nosso Senhor. Por Ele dás ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, por toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, rezemos: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, damos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto vem da esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que é na vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Jesus Cristo ressuscitado entre nós, Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor,
Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos e a cada um desejo uma ótima noite. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia. Fiel pelicano, milagre supremo de amor, Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a ti toda glória.